Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós começaremos o capítulo 8. Vamos continuar falando sobre as cartas, ok? Entretanto, agora falaremos especificamente sobre as cartas de reclamação. Então, neste módulo, vamos continuar o estudo sobre as cartas argumentativas, mas agora aprendendo a exercer nossos direitos por meio das cartas de reclamação. Então, aqui tem uma questão de cidadania, né? Por meio dessas cartas. Também estudaremos o papel central da internet na rotina dos usuários de mídias sociais para avaliar produtos e serviços como os sites de reclamação. Entretanto, na aula de hoje, nós falaremos especificamente sobre as cartas de reclamação. E na outra aula, nós daremos continuação a esse capítulo. Ok? Então, vamos ver como o uso dos memes e textões dominou a rotina das pessoas, divertindo, repercutindo notícias, expondo descontentamentos, relatando injustiças e trazendo, principalmente, informações. Então, essa parte é na próxima aula, ok? Então, vamos agora às cartas de reclamação, minha gente. Então, aqui nós temos, vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa carta, e aqui nós temos um exemplo de carta, é uma carta bem grande, que está toda colorida, com comentários, e aí nós vamos até aqui, ok? Na próxima aula, falaremos sobre os gêneros digitais. Então, vamos lá. Cada tipo de carta argumentativa, carta do leitor, existem várias, né? Então, carta do leitor, manifesto, carta aberta, abaixo-assinado, etc. Tem uma finalidade específica, tem uma função. Já tratamos de algumas delas e agora falaremos sobre a carta de reclamação. Então, no próprio nome é muito claro, né, gente? Reclamação. Então, é fato que nem sempre nós ficamos satisfeitos com os produtos que nós adquirimos, por uma série de motivos, né? Ou os serviços que contratamos. Isso também ocorre em relação aos serviços públicos ou a estabelecimentos que frequentamos, ou seja, os serviços que usamos de modo geral. Diante dessa situação, é comum que consumidores descontentes escrevam cartas ou e-mails de reclamação para os responsáveis ou telefonem para o serviço de atendimento ao consumidor, SAC, dessas empresas. Ao se enviar uma carta para reclamar sobre alguma coisa, né, algum serviço específico, é importante ter uma posição clara sobre o assunto. Daí que vem essa argumentação, né, esse posicionamento. Então, você está escrevendo para reclamar sobre o quê? Como que essa reclamação vai ser feita, né? Ou seja, você vai ter que explicar por que você não ficou satisfeito com determinado produto. Isso vai manifestar o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Então, é importante ter uma posição clara sobre o assunto e construir argumentos que possam convencer o órgão responsável, porque sempre que a gente fala em argumentação, essa argumentação tem uma relação direta com esse convencimento, né? Que possam convencer o órgão responsável pelo produto ou serviço em questão de que a reclamação faz sentido e assim obter uma resposta positiva, ou seja, conseguir o que você deseja, o que você quer. As cartas de reclamação devem conter um discurso argumentativo, descrevendo de modo claro e objetivo o problema e o motivo pelo qual este pode ter ocorrido, bem como apresentando as consequências caso ele não seja resolvido a tempo. Então, né, caso eu não tenha os meus direitos respeitados, e aí você pode pensar na questão jurídica, né, que é geralmente o que aqui recorremos, bem como apresentando as consequências caso ele não seja resolvido a tempo, além de outros dados, local, data, identificação do reclamante, assinatura e etc. Se houver documentos de interesse, esses documentos podem, então, ser anexados. Leia a seguir, então temos aqui uma exemplificação, uma carta de reclamação de alguém que se sentiu lesado, né, prejudicado pela empresa que lhe vendeu um serviço, mas não o prestou.
Nessa carta, endereçada a um órgão público, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, o remetente faz uma reclamação a respeito de um serviço de telefonia. Então, temos aqui. Então, São Paulo, 15 de outubro de 2020. Portanto, temos o local e temos a data. Ao PROCON de São Paulo. Então, é o destinatário, a quem se dirige, nessa estrutura típica. Atendimento do serviço de proteção ao consumidor. Então, a quem se dirige, né, também. Cobrança indevida de serviços, empresa de telefonia. Então, aqui é uma breve referência dessa reclamação, né? Uma informação bastante genérica. Prezados senhores, vocativo. O que é o vocativo? A quem se dirige essa carta, né? Sou assinante de uma linha de telefone fixo. Sou assinante. Como é que eu vou aumentar isso aqui? Sou assinante de uma linha de telefone fixo dessa renomada empresa desde 2013. Então, o locutor, né, aquele que está escrevendo a carta, se apresenta ao funcionário do órgão para o qual a correspondência foi enviada. Então, ele fala aqui que ele é assinante de uma linha de telefone fixo, né? E aí, inclusive, ele tem todo um respeito para com a empresa, né? Dessa renomada empresa, e aí apresenta essa marca temporal, desde 2013. Se a carta é de 2020, ele é assinante há muito tempo, né? À mesma época, assinei os serviços de secretária eletrônica, digital, e de transferência de chamadas, pelos quais eu pago R$16 por mês, inclusos na fatura. Ocorre que, então aqui ele está falando sobre esse problema, né? Esse problema que aconteceu. Ocorre que, há cerca de 6 meses, solicitei a mudança de endereço da linha. Foi quando começou a acontecer diversos problemas, os quais a empresa não consegue resolver. Então, aqui, a remetente contextualiza, né, o porquê da carta. Então, aqui, esse é o motivo pelo qual essa pessoa está escrevendo essa carta, explicando a motivação para escrever ao PROCON. Então, a crítica, a reclamação é essa. Há cerca de 6 meses, esse indivíduo solicitou uma mudança, foi quando começou a acontecer, então, esses problemas e, simplesmente, eles continuam acontecendo porque a empresa não resolve, né? Então, temos aqui a continuação. O primeiro problema. Então, aqui, temos informações mais específicas. O primeiro problema. Ao solicitar a transferência de endereço, fui informada de que haveria uma taxa de R$170 para realizar o serviço solicitado e que poderia demorar até 10 dias úteis para que a linha fosse ligada ao novo endereço. No entanto, a linha foi desligada imediatamente após a minha solicitação de transferência, religada no novo endereço apenas 10 dias depois. Ocorre que a empresa cobrou normalmente por esse tempo em que eu fiquei sem telefone. Então, aqui a consumidora detalha os problemas ocorridos. Então, a empresa cobrou normalmente, entretanto, ela não estava usando esses serviços, né? O segundo problema. Os serviços, então percebam aqui como a carta está bem feita, né? Os serviços de transferência de chamadas e de secretária eletrônica digital não mais funcionaram. E nesses 3 meses estão sendo cobrados normalmente. Então, a continuação desse problema. Assim, me dei conta de que os serviços não estavam disponíveis. Imaginei que fosse uma coisa simples de resolver e entrei em contato com o saque, explicando o que aconteceu. Após exatos 45 minutos de atendimento, ou seja, um tempo muito grande, né? Com o atendente me garantindo que os serviços estavam de novo funcionando e devidamente configurados, eu fiz o teste e não estava. Então, aqui ela expõe passo a passo os seus contatos com a empresa na tentativa de solucionar os problemas que enfrentava. Então, aqui ela está argumentando, né? Eu já estou tentando resolver esse problema há um tempo. Continuação. Desde então, sistematicamente, ou seja, várias vezes, né, com frequência, fiz contatos com a empresa em busca de solução e em cada dia a demora no atendimento era sempre em torno de 1 hora.
e nada se resolvia. Em muitas dessas vezes, a ligação caía após um tempo de 25 minutos na espera de atendimento, e eu tinha que ligar novamente e explicar toda a história de novo. Nesse primeiro mês, juntei 16 protocolos, sem contar as outras vezes em que liguei e não fui atendida. Não passei da gravação e não gerou protocolo. Quando chegou a primeira conta, após essa mudança de endereço, vi que os serviços estavam sendo cobrados, embora eu não os tivesse à disposição. Continuei reclamando com a empresa e passando pelas mesmas dificuldades de atendimento quase diariamente. Alguns dias eu não tentava ligar porque realmente estava sem tempo. O trabalho me impedia de perder horas em um atendimento insatisfatório. Então temos aqui essa palavra, né? Insatisfatório, que está então fazendo referência a esse atendimento. Então, durante toda essa carta, principalmente nesses parágrafos, no parágrafo que termina com a palavra insatisfatório, no parágrafo acima, em que esse indivíduo vai dando informações específicas sobre esse atendimento, sobre esse problema, né? Essa palavra insatisfatória aqui é bem educada. Então, ok. A cada vez em que eu conseguia ser ouvida por um atendente e explicar a mesma coisa variadas vezes, o atendente dizia que estava fazendo testes para acionar os serviços e, como não conseguia, enviar um técnico ao local. Então, tudo isso aqui faz referência a esse problema, né? Que estava sendo vivenciado por essa pessoa. Ao todo, 5 técnicos foram ao meu endereço e disseram a mesma coisa. Não há o que resolver aqui no local, pois o problema é na central e não na instalação física da linha. Então, olha só. Essa citação, que está aqui em marrom, funciona como um argumento para o remetente, uma vez que a palavra dos técnicos reforça a responsabilidade da empresa. Então, olha só, ali nós temos, ao todo, 5, inclusive, né, entre parênteses, também para justamente reforçar esse quantitativo, né? Não foram, ou seja, várias pessoas disseram a mesma coisa, então, argumento forte, né? Funciona como um argumento para o remetente, uma vez que a palavra dos técnicos reforça a responsabilidade da empresa pelo mau funcionamento do serviço. Não se trata de um problema relacionado com o espaço físico da nova instalação, né? Não é um problema específico desse lugar, dessa casa nova, mas sim de um ajuste que deve ser feito na central de telefonia. Então, continuação. Depois de 5 meses, olha só, ainda sem os serviços, consegui apenas que a empresa não me cobrasse por eles apenas nas 2 últimas contas. Os valores anteriores cobrados indevidamente não me foram devolvidos e eu continuo sem os serviços contratados e sem nenhuma conclusão da empresa, nem mesmo uma explicação de que esses serviços poderão ser acionados ou não. Então, aqui é a explicação da situação atual, que continua sem resolução por parte da empresa. Então, a gente tem aí uma marca temporal, né? A gente tem a situação antes e a situação no momento em que essa pessoa fez essa carta, né? Então, depois de 5 meses, ainda sem serviços, consegui apenas que a empresa não me cobrasse. Os valores anteriores cobrados indevidamente não me foram devolvidos e eu continuo sem os serviços contratados. Ou seja, naquele momento em que ela estava escrevendo, ela ainda não tinha esses serviços, né? Em decorrência das características inerentes, ou seja, das características que fazem parte, né? Em decorrência das características inerentes ao meu trabalho como autônoma, prestando atendimento a diversos clientes, necessito ter secretária eletrônica, digital e transferência de chamadas funcionando perfeitamente. Então, vejam aqui, né, que claramente isso é uma carta de reclamação. É reclamação de um serviço completamente insatisfatório, né? Tem a questão de perder tempo, né? Perder tempo tentando resolver essa situação, cobrança por conta de um serviço que não era utilizado, que ela nem tinha, né? Então, temos aqui, obrigada pela atenção, que é o agradecimento e a despedida, né? Eu pulei esse daqui. Então, em decorrência das características inerentes ao meu trabalho como autônoma, prestando atendimento a diversos clientes, necessito ter secretária eletrônica digital e transferência de chamadas funcionando normalmente. Então, aqui é um argumento, né? É uma explicação que solicita uma postura
resolutiva por parte da empresa, que possa ressarcir os danos causados à consumidora. Então, aqui, ela diz, né, que ela é autônoma, ela precisa desse trabalho, ela necessita desse serviço, ela necessita ter secretária eletrônica digital e também a transferência de chamadas funcionando normalmente. Então, aqui, ou seja, por conta dessa questão, ela precisa que a empresa resolva esse problema, né? Depois, obrigada pela atenção, agradecimento, despedida, Cecília J, né? Aí temos o e-mail dela e o telefone. Então, a assinatura e o contato da remetente da carta. Então, aqui, gente, de modo geral, a consumidora foi convincente ao expor os fatos em sua carta, pois relatou-os com clareza e na sequência em que ocorreram, o que é uma característica regular, então ela teve ali uma lógica no pensamento dela, né? O que é uma característica regular das cartas de reclamação. Ao escrever para o PROCON, a cliente espera que esse órgão analise o seu pedido, encaminhe a denúncia à empresa e haja como mediador do problema entre essa empresa, né, entre a empresa e ela, para que então ela recupere os valores pagos indevidamente, não só, né, para que esse problema seja resolvido de uma maneira definitivamente, né? Além do PROCON, há outros meios para registrar uma reclamação. Então, alguns sites de reclamação, por exemplo, né, definem-se como uma ferramenta para melhorar o relacionamento entre fornecedores e clientes de forma transparente e colaborativa. Dessa forma, o consumidor que se sente prejudicado pode postar nesse site uma carta com a reclamação sobre algum produto ou sobre algum serviço, né, como é o caso da carta. Esse post é enviado à empresa responsável, pois o site de reclamações tem cadastradas inúmeras empresas que se utilizam dessa ferramenta para responder às reclamações de forma gratuita. Então, de maneira objetiva, em resumo, o que a gente consegue perceber? Que na carta de reclamação, o destinatário é alguém que tem, ou seja, né, a pessoa que vai receber a carta, ou que deveria receber a carta, é alguém que tem condições de resolver aquele problema, que é apontado pela pessoa que a escreve, né? O autor da carta é chamado de remetente, então remetente é o autor, destinatário ou receptor é aquele que vai ter a carta, né, que vai ler a carta. Então, o remetente apresenta o problema, defendendo o ponto de vista. Então, percebam que durante todo o tempo a gente tem ali uma postura argumentativa, né? Ele apresenta o problema, defendendo seu ponto de vista sobre a situação e cobra, finalmente, uma resolução dos responsáveis, né? No desenvolvimento dessa carta, o autor deve construir argumentos convincentes. O destinatário precisa ser convencido, né, da integridade da reclamação ou da solicitação que está sendo feita e, consequentemente, da injustiça que seria não atender ao pedido do remetente. Então, ali nós temos, quando essa pessoa diz que 5 técnicos foram até a casa dela e constataram a mesma coisa, o problema não é na localidade, né? O problema é primário, né? O problema tem que ser resolvido, esqueci a palavra, não na casa dela, né? Mas o problema tem que ser resolvido na sede. No local, né? Não é no local. O problema é na central. Não estava conseguindo lembrar da palavra central. Então, esse problema é na central, ou seja, eles já erraram quando esses técnicos foram até a casa dessa pessoa, se o problema não é ali. Então, o que esse número de técnicos, né? 5 pessoas foram lá. O que isso nos diz sobre o caso? A falta de comunicação, que é extrema, né? Porque 5 pessoas foram lá e chegaram à mesma conclusão. O problema não era ali, o problema era na central, ou seja, que desordem por parte da empresa para resolver um problema que, né, aparentemente era bem simples de ser resolvido, certo? Então, a estrutura é semelhante,
Das demais cartas, então as cartas geralmente têm essa estrutura que é, né, a data, o local, o vocativo, né, ou seja, a quem se dirige, né, o vocativo, o corpo da carta que de fato vai apresentar as informações de maneira mais específica, né, que é justamente o problema que está acontecendo, a despedida e a assinatura. Então, é aquela estrutura com a qual nós já estamos acostumados, né? E o registro linguístico é normalmente o formal. Então, nós temos um texto que está respeitando as normas gramaticais, um texto bem escrito, né? Um texto que segue aí a sua estrutura formal, beleza? E aí, queridos, então, nós, em relação à estrutura, nós da carta comentamos já algumas vezes, porque já falamos de diferentes tipos de cartas, certo? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os gêneros digitais, beleza? Falaremos sobre esses gêneros digitais e, dessa forma, então, damos continuidade à nossa matéria, ok? Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. E espero que vocês estejam conseguindo aprender com os vídeos, né? E é isso, queridos. Então, esse capítulo aqui que nós acabamos de estudar é o 8, né? O módulo 8, na verdade. E ele se intitula que argumentação 3. Então, essas cartas trabalham sempre com esse posicionamento, com alguém que está falando sobre alguma coisa. Nesse caso, nós temos aqui um indivíduo que está reclamando acerca de um direito que ele tem, né? Se ele paga por um serviço, ele deve ter direito a esse serviço, né? Então, até a nossa próxima aula. É sempre um prazer estar com vocês. Boa semana, bons estudos e até mais. Bye, bye.